Bom, vamos lá, estamos aqui novamente, né? Vamos pedir pro pessoal entrando aí aos poucos para poder mandar as perguntas pra gente. Tinha um pessoal mandando mensagem que não estava ouvindo o áudio, por isso que eu recomecei, porque tinha umas pessoas falando que não conseguiam escutar o áudio, né? Então, se estiverem me ouvindo bem, todo mundo, manda uma mensagem. Manda uma mensagem para saber que vocês estão ouvindo. Se tiver alguém aí que quiser mandar pergunta, começa a mandar as perguntas. Se tiver alguém que quiser participar aí, manda um alô também, tá? Pra gente poder. Então, o que eu tava falando pra vocês é que toda quinta-feira vai ter a nossa live aqui, um bate-papo pra gente tirar dúvidas de vocês, vão ser perguntas e respostas. E durante a semana a gente tá preparando uma coisa especial pra vocês no YouTube, né? Então eu vou contar mais pra frente. E eu tava falando que hoje a gente começou as mentorias com o pessoal da turma, né? E foi muito bacana, a gente começa a ouvir as histórias e poder ajudar as pessoas. E engraçado como cada pessoa tem um conhecimento em uma área e falta um pouco naquilo, um completa o outro, né? E a gente vai se ajudando para as pessoas poder cada vez mais chegarem longe, né? Ajudarem os filhos delas para chegarem no sucesso, né? Então o pessoal vai começar a mandar pergunta, ó, quem quiser mandar pergunta, é aqui embaixo, né? Do lado da caixinha onde está escrito comentário, você pode mandar as perguntas que eu vou responder. O Peruso perguntou: o que faço para fazer novos amigos em um clube? Bom, Peruso, isso aí é uma questão de um pouco pessoal, né? Na verdade, talvez você tenha que treinar um pouco isso em você. Essa questão de amizade, você tem que ser uma pessoa carismática. Você tem que chegar, sempre que você chega num lugar, você tem que ser humilde, né? Vai com calma, tem que pensar que as pessoas estão lá mais tempo que você, né? Teoricamente é a casa delas, vamos dizer assim. Então você tá entrando na casa delas, você tem que pedir permissão. Então você tem que ir aos poucos, durante os treinos, conversando, entendendo, sabendo quem são as pessoas que você tá no time. Normalmente o melhor caminho é você escolher um atleta, né? Ver aquele cara que te dá uma liberdade, um treinamento, que faz um exercício junto com você, fica perto dele. Um atleta que esteja mais tempo de casa, ele vai te explicar sobre os meninos do time, quem é mais aberto a amizades, quem não é, e etc e tal. E aí aos poucos você vai conhecendo o pessoal, né? Conforme forem vindo os jogos, vai vindo entrosamentos também. E aí você vai ficando mais em casa e podendo ser amigo de todos, né? Vamos ver, tem mais pergunta aqui. Vamos ver quem mais perguntou. A Valéria perguntou se o São Caetano... Vindo? Não, parada aqui. Bom, o São Caetano é um ótimo clube, tá, Valéria? Você perguntou pra mim. Já revelou diversos meninos, tem uma ótima categoria de base, né? A gente vê grandes talentos aí despontando pelo cenário nacional que jogaram no São Caetano, né? Não sei se vocês estão me ouvindo. Se estiverem me ouvindo, manda uma mensagem aí também. Então, por exemplo, hoje, que saíram do São Caetano jogando, tem o Nonato, né, do Inter, e o próprio Mateuzinho, né, que é do Grêmio, né? São dois destaques que saíram do São Caetano, que fizeram a base lá, como muitos outros jogadores, né? O próprio Niltinho, que fez live aqui com a gente, ele também saiu de lá do São Caetano. Então, o São Caetano é um ótimo time, sim, né? Tem grande visibilidade e destaque aqui na capital de São Paulo, por ele ser bem próximo da própria capital. O Glauco perguntou pra gente: quando o atleta deve procurar outra equipe para jogar, né? Então, o Glauco, um grande amigo nosso aí, um abração, Glauco. Depende muito, né, da fase que o atleta se encontra e do momento que ele está, né? A gente sabe que tem os momentos certos, a gente até falou nas aulas, que são os momentos do atleta estar na vitrine, né? E se for num momento bem próximo de um momento chave desse atleta, como seria uma transição para o profissional, esse atleta precisa estar jogando, né? Então é complicado o atleta ser reserva, né, no momento que ele precisa jogar para poder ser olhado pelo time profissional, ou que ele precisa jogar para poder ter o seu primeiro contrato profissional, né? Então, normalmente, quando o atleta é mais novo, se ele está num clube bom e não está jogando, não tem problema, porque ele está tendo uma boa formação, uma boa base, que é o mais importante para ele naquela fase. Mas se ele já é mais velho e precisa dessa vitrine, aí às vezes é desponderar ele mudar de equipe. Lembrando que nunca se deve largar uma equipe para ir para outra, caso você ainda não tenha outra equipe, né? Nunca largue o certo pelo duvidoso no futebol, porque é muito mais difícil você conseguir um time estando desempregado do que você estando empregado, tá bom? Um abraço aí pro Eliezer, que eu vi que entrou. O pessoal todo mandando um abraço aí. Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Na categoria sub-20, que mais interessa para o clube? No sub-20, isso vai variar de clube para clube, mas na grande maioria em si, o que eles querem do atleta sub-20 é um atleta que esteja praticamente pronto para o profissional, né? Alguns clubes com muita visibilidade já conseguem até vender atleta sub-20 direto para fora, né? A gente vê, isso acontece na Copa São Paulo, nas competições nacionais como o Brasileiro Sub-20. Ajuda um clube com essa visibilidade, mas na grande maioria o que uma categoria sub-20 tem que proporcionar para o atleta, né, que o atleta,
o clube busca são atletas para compor elenco profissional, né? Então, basicamente, eles cuidam do menino desde cedo para no sub-20 ele poder ir profissional ou para ele poder ser negociado e gerar um caixa para o clube, né? Então, esse atleta tem que ter a filosofia do clube, né? Às vezes ele tem que ser o atleta que o profissional precisa, às vezes a posição da carência do profissional, esse atleta vai ter uma oportunidade, às vezes ele realmente tem o DNA do clube, é muito bom e vai subir. Então isso vai variar de clube para clube, tá? O pessoal que tiver pergunta aí, tô vendo que alguns estão mandando na tela, manda aqui embaixo, ó, do lado do comentário tem uma caixinha com interrogação, tá? Porque senão eu não consigo ler as perguntas que mandam aqui e eu vou perder posso perder alguma pergunta interessante. O atleta mais jovem tem que ter bastante cuidado com a alimentação ou não? Ele é um atleta, né? Então a palavra em si já diz que ele deve ter cuidado com a alimentação. Mesmo sendo jovem ou mais velho, a alimentação é como se fosse um treinamento do atleta, porque o corpo do atleta é o instrumento dele de trabalho, é a ferramenta. Uma vez que o atleta é educado a se alimentar corretamente desde jovem, ele pode, sim, ter uma alimentação para sempre assim, educada e tranquila, porque quando ele entrar em um clube com regras, com nutricionista, ele vai ter que seguir aquilo à risca, principalmente por conta de peso, sobrepeso que ele pode vir a ter. Então, se ele desde pequeno já estiver adaptado, para ele vai ser muito mais fácil. Mas é claro, se é um menino jovem, você também não pode impedir ele de comer um hambúrguer, né, tomar um refrigerante, mas tudo em excesso faz mal. Então é sempre legal ir policiando desde jovem e se puder adicionar as verduras, tudo, que a criançada não costuma comer muito, é bom, tá? Vamos ver o que mais tem aqui de pergunta. Bilô Flores perguntou se a Penapolense é uma boa equipe para goleiro 2001. Toda equipe que você tiver a oportunidade de participar são boas equipes, né? Principalmente quando você não tem clube. É muito melhor você estar em uma equipe que pode dar uma visibilidade do que você estar desempregado. A gente fala assim, não sei se o filho já está em outro time ou não, mas se hoje ele não está em nenhum lugar e a Penapolense oferecer essa oportunidade para ele, pode ir, porque a Penapolense joga o campeonato sub-20 paulista, né? Que vai enfrentar diversos times, se fizer uma boa campanha, pode ser algo muito bom para ele, se jogar a Copa São Paulo também. Então pode ter a chance de subir profissional, né? A Penapolense é um clube do interior de São Paulo que muitas vezes pode não ter recursos financeiros e a posição de goleiro talvez eles não vão investir numa contratação e sempre precisam de 3 goleiros. Então é uma boa oportunidade para um goleiro 2001 compor elenco profissional num futuro muito próximo. Então eu acho que é uma boa oportunidade para seu filho, sim. Vai lá e boa sorte para ele. Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. O pessoal tá pedindo bastante dica aqui. Vamos responder aqui. Dicas para entrar em algum clube e por que é tão difícil passar na peneira. Vamos nessa aqui. José Gabriel. As dicas, José, então você tem que agir sempre como se você já tivesse em um clube, né? Então se hoje você está na sua casa sem treinar, sem clube, você não pode ficar deitado no sofá o dia inteiro esperando a oportunidade aparecer. Você tem que treinar como se você estivesse no clube. Você tem que focar como se você estivesse treinando num clube. Porque aí sim, quando a oportunidade aparecer, você vai se sentir confiante, né? Você vai se sentir pronto. Porque se amanhã ela aparecer e você não estiver pronto, você vai acabar indo mal. E aí você vai culpar alguma coisa. O cara não me olhou, poxa, esse time não dá chance, ou eu dormi mal de noite. E não é assim. A verdade é que a sua preparação para entrar no clube foi muito antes e você não começou ela. Então a principal dica é: se prepare como se você estivesse num clube. Treine diariamente, cuide da sua alimentação, cuide do seu sono, se exercite, tente melhorar os seus defeitos, vamos dizer assim, tá bom? Esse é o principal conselho que eu dou pra vocês. Vamos ver o que mais. Tem bastante pergunta aqui, pessoal. Pode ir mandando, tá? Não vou conseguir responder todas, mas algumas eu consigo. Vamos ver isso aqui. Meu filho sub-3 joga no Figueirense, campeonato de futsal em alto nível, mas não é maturado, do Léo. Que bom, o Figueirense é uma ótima base, a gente sabe disso, né? Tem um pessoal do Figueirense dentro do curso, revelam diversos jogadores aí e dão sempre oportunidade, né? Essa questão de maturação, você vai ter que trabalhar, né, com ele, trabalhar na cabeça dele, né? Eu tenho certeza que o Figueirense não é o clube que prioriza jogadores maturados, né? Pode em um momento ou outro vir a fazer, mas não é um clube que prioriza jogadores talentosos e técnicos.
Então, se o seu filho é desse perfil, ele com certeza vai ter uma longa jornada aí e sucesso, né? Que é o que a gente espera também. Mas se ele não é maturado, tem que trabalhar com ele, porque o mais importante é ele estar pronto no sub-20, né? Não adianta agora no sub-13 ele ser o craque e no sub-20 ele não jogar. Então é até melhor às vezes ele não ser maturado, porque ele vai ter que se desdobrar mais, treinar mais para poder vencer essas adversidades que aparecem para ele, tá bom, El? Espero ter ajudado aí também. Vamos ver o que mais tem aqui de pergunta. O pessoal tá me perguntando muito como vai ficar o futebol esse ano, né? Eu não tenho como prever ainda, porque pouca gente sabe, a gente não sabe. Depende muito, começando dos governos, né? O que os governos vão fazer para depois vir pro futebol. A Luciana, né? Luciana Oliveira mandou aqui que ela colocou o filho dela em 8 anos numa escolinha e dizem que ele tem um grande dom, né? Eu acho que você começou certíssimo, porque o primeiro passo é pôr na escolinha. Depois que você colocar na escolinha, o seu filho vai poder saber se ele gosta, né? Se ele gosta realmente daquilo, de treinar sempre, se é algo que ele quer pra sempre na carreira dele, se ele se enturma com os meninos. Porque muitos meninos gostam de jogar na brincadeira, mas quando começa uma coisa séria, que nem um treino, uma escolinha, de provavelmente um dia de físico, trabalhos técnicos, fundamentos, né? Aquela coisa de passar entre os cones, tem muito menino que não gosta, fala, não quero isso não, só quero jogar. E aí percebe que não é aquilo. E muitos meninos, né, como seu filho, podem começar a despontar. E aí esse é o primeiro caminho para futuramente ele poder ir para um clube, para ele poder evoluir e começar uma carreira como jogador de base e futuramente profissional. Vamos ver o que mais a gente tem de pergunta aqui. Hoje a gente tem bastante. Toda quinta-feira a gente vai fazer essa live, tá, pessoal? Então anota aí na agenda. Sempre entre as 18 e as 8 horas a gente vai estar conversando com vocês aqui para poder responder as perguntas. Então, quem eu não conseguir responder hoje, não se preocupe que eu respondo na quinta que vem. O sub-20 é meio caminho andado no futebol? Isso é uma coisa muito engraçada, né? Queria até que todos prestassem muita atenção, porque a grande maioria das pessoas acha que o sub-20 é meio caminho andado no futebol. E realmente é meio caminho andado no futebol, é a última fase. Porém, é o final para muitos atletas, né? Muitos atletas não conseguem passar da barreira sub-20 profissional. Então, muita gente acha que é fácil, cheguei no sub-20, agora vai. Não é assim, né? Vamos dizer assim, das fases que você tem que subir, de 11 para 13, 13 para sub-15, sub-15 para 17, 17 para 20, do 20 pro profissional, é o mais difícil de todos. Porque às vezes você perdeu tempo no sub-20, não jogou nem um pouco, o clube não acredita em você, você vai ter que procurar um clube novo com uma idade avançada, né? Então, é meio caminho sim, mas é a parte onde muitos se iludem achando que estão mais perto do sucesso na carreira, mas estão mais perto do fim. Um abraço aí pro Niltinho, sempre acompanhando a gente. O Niltinho é show demais, vocês adoram as lives deles. O pessoal aí, Rodrigo, falando que tá em todas. Obrigado, Rodrigo. Um abração também. Quem tiver pergunta, manda aqui, ó. Tem uma caixinha com uma interrogação, tá? Uma caixinha com uma interrogação que quem mandar na conversa eu não consigo ver. O Eliezer falou que ele é do interior, qual seria a idade limite para entrar na base de um clube? A gente sabe que não tem idade limite, né, Eliezer? A gente fala isso. Até o Michael Leite deu exemplo que ele entrou no finalzinho do Sub-17, no Santo André, e logo depois foi pro Sub-20, depois pro profissional, tudo muito rápido, que ele não teve base. Mas o que a gente fala é o seguinte, o quanto antes seu filho puder entrar, melhor. Né? O quanto antes puder entrar, melhor. Por quê? Enquanto seu filho, teoricamente, não está numa base, tem muitos outros, milhões aqui, né? Vamos dizer milhões, milhares, no Brasil que já estão nessa base, já estão treinando, já estão evoluindo. Né? Então seu filho, teoricamente, vai ficando para trás. Teoricamente eu digo, porque ele pode se preparar melhor de outras formas, em casa, em algum projeto, em algum outro lugar. Então, quanto antes é melhor, porque ele vai entendendo como funciona um clube, né? Vai podendo pegar as malícias e as manhas que também fazem parte do jogador de futebol para ele poder ser bem sucedido, tá bom? Vou responder mais 2 perguntas, tá bom, pessoal? Vou escolher aqui. E aí, quem eu não respondi, guarda as perguntas para quinta-feira que vem. O Kramer que tá com a gente aí, Gerson, um abração, né? Perguntou até que idade de futsal é útil. O futsal é útil, a gente falaria aqui por toda a carreira, né? Mas chega um momento da carreira do atleta que ele não consegue treinar futsal em campo, ele tem que escolher um caminho, porque, querendo ou não, são estilos diferentes de jogo, né? Estilos de pensar diferentes. A gente fala que no começo da carreira o futsal é essencial, primordial, porque vai ensinar coisas para o atleta que ele vai utilizar no campo e que talvez se ele não tiver, ele vai perder, né? Então, o que a gente fala? Até a pergunta que o César acabou de fazer, qual hora de ir pro campo. Normalmente, tá, gente? Não é uma regra, mas normalmente o que acontece? Quando o menino chega na fase dos 13, 14 anos, que é quando ele entra no sub-15,
ele não consegue mais conciliar futsal com campo, né? Porque o campo começa a aumentar a carga horária, futsal também, e começa a divergir não só horários, como ideias diferentes, pensamentos. Futsal tem muita tática diferente que ele tem que pensar, às vezes o jeito de pisar na bola, de dominar. Então, normalmente nessa fase de 13, 14 anos, o atleta costuma abandonar o futsal e ir para o campo. Isso estou falando de atletas que querem jogar campo. O atleta que quer jogar futsal, continua no futsal e pode ter o campo como um hobby ou um outro esporte aí para ele praticar durante o tempo, tá bom? Espero que eu tenha ajudado aí, Gerson. Um abração. Vamos ver. Vou responder mais uma pergunta, tá bom, pessoal? Vamos achar uma legal aqui. Vamos ver essa aqui da Márcia. Meu filho tem 10 anos e está no Núcleo Desportivo Brasil. Está jogando com a por outro time. Legal, Márcia. O Desportivo Brasil é uma ótima base, né? É famoso durante anos aí por revelar grandes jogadores, né? Grandes jogadores. Scarpa já passou por lá. Hoje o 10 do Cruzeiro, que ainda o menino Maurício era de lá também. Né? E muitos outros jogadores. Eles tiveram uma safra muito boa, né? O próprio Matheus Miller pegava a seleção na época. Carlinhos foi pro Leverkusen. Muitos jogadores bons mesmo, e o trabalho lá é muito legal, né? Agora com os chineses lá. Então, se eles autorizaram você jogar com a Poro por outro time, legal. Se eles não tem problema, porque ele ainda está em monitoramento ou no núcleo, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que ele realmente se vincular ao clube, ficar mais forte, né, lá dentro esse vínculo, ele realmente tiver mais obrigações, só tome um pouco de cuidado, né? Porque isso pode prejudicar ele, os clubes não gostam que fiquem em dois lugares, pode prejudicar. O Thiago me lembrou aí também do Léo Duarte, do Lucas Evangelista. Então é um ótimo lugar pro seu filho estar, uma ótima estrutura, aliás, em Porto Feliz eles têm. O pessoal lá muito bacana, o Lima, que coordena tudo lá, é um cara de primeira, trabalhou muito tempo aí no futebol Atlético Paranaense, São Paulo é um dos melhores aí do mercado também. Então legal que ele tá lá. Vamos ver aqui, eu vou responder mais uma, tá bom, pessoal? O pessoal tá mandando aí, então eu vou ver o que tem mais coisa aqui. O atleta está monitorado 3 anos no São Paulo. Ele hoje tem 12 anos, vai lá a cada 2 meses. O que fazer nesta situação? Bom, eu acho que seu filho está numa ótima situação, né? Ser monitorado pelo São Paulo é um prazer que poucos podem ter, né? Porque, querendo ou não, é uma das melhores, se não for a melhor base do Brasil hoje, a do São Paulo. Eu acredito que seu filho seja monitorado pelo fato de você não ser de São Paulo, né? Acredito que deve ser por isso. E pelo fato dele só poder alojar com 14 anos. Então, possivelmente São Paulo goste muito dele, queira ver ele até os 14 anos para poder cravar se vai alojar ele ou não. Como São Paulo pode querer estar monitorando essa evolução dele, né? Então, o meu conselho pro seu filho é: aproveite muito essas chances quando ele vai lá, aproveite muito essas chances, dê o melhor e continue evoluindo, né? Porque a concorrência é grande, é forte. Se você conseguir entrar no São Paulo, vai ser um grande progresso pro seu filho, tá bom? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Tem muita pergunta, tá, gente? Então, se eu não responder de alguém, peço desculpas. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Tudo que é EDL vai estar debaixo da EDL 20. EDL 24, EDL CDI top. O pessoal tá perguntando dos times lá de Centro-Oeste, né? Goiás, Vila Nova, Atlético Goianiense. São ótimos times também, né? O que a gente falou, o importante é você estar na vitrine, você estar jogando, né? Todos esses times aí disputam as divisões nacionais, né? Seja a Série B, seja a Série A. Mas todos estão lá, volta e meia, são vitrines, tem times profissionais bons. Então, disputa as competições nacionais também, de base, Copa São Paulo. Então são ótimos lugares, né? Às vezes até times menores aí do Centro-Oeste que vale a pena você jogar para você ter essa vitrine, para você poder ter base e tudo mais. É muito melhor você jogar num time do que você não jogar em time nenhum, concorda? Então esse é o principal recado aí. Vamos ver as perguntas aqui. Vou em uma aleatória aqui porque tem muita gente. Vamos ver essa aqui. Garoto de 10 anos, primeiro ano de sub-11 futsal, vai jogar pouco? Isso não tem como a gente saber, né? Porque depende muito do lugar que ele vai jogar e do nível que ele está. Geralmente, né, o que é mais comum no futebol é um atleta de ano ruim, que a gente chama, né? Que é o atleta primeiro-anista da categoria. Ficar no banco, entrar pouco, jogar. Mas isso vai de lugar para lugar, né? De time para time, não sei a necessidade do time que ele tá, não sei como é que é a qualidade dele. Mas geralmente sim, mas acontece muitos casos de atletas de primeiro ano arrebentarem e serem titulares, né? Tendo em vista que a gente vê diversos meninos de sub-17 pularem o sub-20 e irem direto pro profissional. Vamos ver aqui as perguntas, que mais tem aqui. Tem um pessoal falando que mandou pergunta, mas
É complicado achar, não sei se vocês já fizeram live aqui, mas quando vem muitas perguntas elas começam a subir e a gente não encontra. Essa da Tripilates não chegou aqui pra gente. Quem tiver pergunta tem que mandar na caixinha de sugestão, tá bom, gente? Na categoria Sub-11 foi convidado para uma semana no Trieste. Que caminho devo seguir? Priorizar o quê? O Trieste, se eu não me engano, né, é o pessoal do Flamengo, né, que faz a avaliação lá, né? É aquilo que eu falei, se você não tem nada certo ainda, é uma oportunidade, né, pro seu filho. Agora que eu vi que eu já respondi sobre o Esportivo Brasil, se você não tem nada firmado pro seu filho, aproveite as oportunidades que vem aparecendo, não descarte, até você ter algo concreto. Se o lugar que você já tá for concreto, aí não vale a pena você fazer muito leilão, porque senão você pode prejudicar o seu filho, né, e o pessoal do futebol pode não gostar e eliminar ele de algo que ele já tem certo. Vamos ver quem mais tem pergunta aqui. Eu vou pegar uma na sorte, tá bom, pessoal? Já falei sobre meninos que vão fazer teste, né? Já falei sobre o Centro-Oeste. Vamos ver do Dudu. Como achar a melhor posição dentro de campo? Tem idade certa para isso? Na verdade, você vai descobrindo a sua posição ao longo da sua jornada esportiva, né? Ao longo da sua carreira. Isso, muitas vezes, quem vai moldar você são os treinadores, né? Então você vai jogando, você vai se conhecendo, os treinadores vão vendo as suas características, vão vendo com qual posição combina mais, vão fazendo testes. E aí você vai se adaptando também, né? Se você achar uma posição que você gosta mais, você se sente bem, você pode também ter o direito de falar pro treinador, me sinto bem aqui, quero jogar aqui. É claro que no começo da carreira natural que todo mundo queria ser atacante porque faz gol e tudo mais, mas nem sempre essas são as suas características. Às vezes você é melhor para ser zagueiro, lateral, volante, meia, enfim. E isso você vai descobrindo com o tempo, tá bom? Bom, pessoal, só responder a última da Tripilates, ela perguntou quantas vezes deve treinar em uma escolinha por semana com 11 anos, né? Isso tudo depende da carga que seu filho tá aguentando no momento, né? De como ele tá. É claro que você não pode sobrecarregar ele, porque além dos treinamentos também tem o tempo de locomoção, ele tem escola, ele tem que estudar, ele tem outras obrigações que podem deixar ele sobrecarregado. Mas se você for vendo que não tá sobrecarregando ele, que ele não sente cansado, que o corpo aguenta, você pode ir indo, porque cada atleta vai corresponder de um jeito, tá? E é claro, tem que sempre tomar cuidado com a carga para não ser excessiva. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente hoje. Quinta-feira que vem, a gente vai estar de novo aqui para responder as perguntas. Peço desculpas para quem não respondi as perguntas, tá? São muitas mesmo. Se vocês olharem aqui, eu tenho que ficar subindo e descendo o dedo. E as que eu achei aqui eu consegui responder. Então, até quinta que vem, tá? Chamem os amigos de vocês, convidem os filhos para assistirem juntos, porque é muito importante. E assim a gente vai poder ajudar, porque a pergunta de um pode ser a pergunta de outro também. Então tem que pegar mais perguntas gerais para ajudar. Tá bom? Então, gente, um abração. Até quinta que vem. Espero todos vocês aqui. Valeu, um abração.